Olá, meu querido e minha querida. Espero que vocês estejam bem. Sei que esses dias têm sido muito complicado para nós devido à quarentena por conta do Covid-19. Mas graças a Deus nós temos a tecnologia e isso tem nos proporcionado meios de nos comunicarmos. E queria compartilhar com vocês uma porção das Escrituras que me chamou a atenção esses dias atrás. Ao traduzir para o povo kaiowá o Evangelho de Mateus, eu me deparei com uma perícope que me chamou muita atenção. Desde pequeno tenho escutado sobre a multiplicação dos pães e como Jesus por 2 vezes alimentou muita gente. Mas eu queria me deter na primeira vez que Jesus multiplica os pães. Se você abrir a sua Bíblia em Mateus, capítulo 14, eu queria ler com os irmãos somente o versículo 13 e 14, que nos diz assim: ouvindo isto, retirou-se dali, num barco, para um lugar deserto, à parte. A multidão, ao saberem disso, vieram de todas as cidades, seguindo por terra. Ao desembarcar, Jesus viu uma grande multidão, compadeceu-se dela e curou os seus enfermos. É interessante esse texto antes da multiplicação dos pães, porque Jesus acabara de escutar que o seu parente, João o Batista, havia sido morto por Herodes. E quando ouvimos uma notícia triste, sempre queremos nos isolarmos para meditarmos, chorarmos, ter aquele tempo só nós. E quando Jesus escutou essa notícia, ele quis se dirigir a um lugar deserto para que ficasse um tempo a sós. Mas, como acabamos de ler, a multidão, quando viu Jesus entrar no barco, atravessar ali o mar da Galileia, seguiu aquele barquinho por terra. Quando Jesus chegou naquele lugar onde ele queria ficar a sós, ele viu uma grande multidão. E ao ver a fome que essa multidão tinha, compadeceu-se dela. Temos passado momentos difíceis, onde a tristeza, o temor tem assolado as nossas vidas. Muitas vezes a tendência nossa é de criticarmos, muitas vezes a tendência nossa é de reclamarmos a Deus e fazer coro com as outras pessoas que tendem a seguir o temor ou o terror de compartilhar a situação calamitosa que estamos vivendo. Mas, mediante uma situação tão triste, a perca de um parente, de um ente querido, daquele que preparou o caminho para que Jesus viesse. Jesus, em meio a essa tristeza, mas ao olhar a multidão, compartilhou com eles. O texto fala do alimento físico, mas antes do alimento físico veio o alimento espiritual. Queria que vocês parassem para pensar um pouco como você tem compartilhado, como você tem alimentado espiritualmente as pessoas que estão ao seu redor, seja através do WhatsApp ou outra mídia social, seja na sua casa. Jesus poderia, ao chegar ali, ver a multidão, nem desembarcar, ir para um outro canto ou ficar no meio do lago sozinho, isolado. Mas, quando Jesus viu a multidão, ele compartilhou com eles. Trouxe uma palavra vinda de Deus. E a multidão estava ali sedenta.
Jesus curou algumas pessoas. E Jesus trouxe palavra de salvação. E é interessante, e o decorrer da história nós conhecemos muito bem. Passado a tarde, os discípulos já preocupados, chegou e falou: Jesus, já deu tempo aí, é muita gente, não tem nada aqui, tá vazio, só tem mato. O que a gente vai fazer? Manda essa turma embora. Mas Jesus falou assim: não, dê vocês de comerem. E os discípulos falaram: nós só temos aqui 5 pães e 2 peixes. Então Jesus falou: traz esses pães e esses peixes, faz o povo sentar e dê de comida a eles. E após ter dado graças, Jesus partiu esse alimento e entregou aos discípulos. E esses discípulos alimentou mais de 5.000 homens. Hoje nós temos o alimento espiritual, a palavra de Deus, que o próprio Deus deu para nós. E somos alimentados por ela. Mas o próprio Senhor Jesus Cristo falou para nós que devemos testemunhar, compartilhar essa mensagem aos outros. Muitas vezes queremos seguir a multidão e, dada a situação que estamos vivendo, nos isolarmos ou fazer coro pregando terror. Mas se nós temos Deus como a nossa âncora, como o nosso alicerce, podemos, mesmo em uma situação difícil, compartilhar o seu amor. E foi exatamente isto que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo fez. Em meio a uma situação tão triste, a perca de um primo, de um companheiro que estava preparando as pessoas para o Salvador. Ele quis ficar só, mas ao se deparar com a multidão, ele as alimentou espiritualmente. Que possamos, nessa situação que vivemos, estarmos transmitindo a mensagem de salvação às outras pessoas que carecem, estão famintas por ela. Que Deus nos abençoe e nos ajude, mesmo em meio a situações tristes e calamitosas como estamos vivendo, mas que, além disso, a nossa fé em Deus, por meio de Jesus Cristo, nos impulsione a compartilhar, a alimentar as pessoas que estão perdidas. Que Deus abençoe a gente e nos oriente para que possamos seguir, mesmo com o isolamento social, compartilhando esse amor, essa mensagem tremenda de Deus para conosco. Jesus Cristo, o Filho de Deus, morto e ressurreto, que está de braços abertos para aqueles que são seus. Amém.